Numa aula de ensino religioso, o professor um dia desafiou os seus alunos a escrever sobre uma pergunta muito simples. O que é fé cristã? Em meio às muitas respostas que vieram dos alunos, uma chamou a atenção do professor. Esse aluno escreveu assim: fé cristã é tudo que é proibido, é tudo que não devemos fazer, é tudo que não podemos fazer. Impressionado com a opinião do aluno, o professor pede que ele explique melhor a sua colocação. E o aluno então esclarece com os 10 mandamentos. Isso é proibido, aquilo tu não deve, aquilo outro é errado, aquilo tu não pode. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, certamente não é só esse aluno daquele professor que tem esta opinião. Há muito mais pessoas que acham ser a fé cristã meramente o cumprimento de uma série de regras, normas e proibições. Eles partem de um princípio. Cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Cristão tem isso proibido, aquilo outro é obrigatório. Mas pensemos bem. Será que a fé cristã realmente não é nada mais do que uma enorme lista de obrigações e proibições? Se assim fosse, não me admiraria ouvir alguém dizer: com tal fé eu não quero nada. Já exigem demais de mim. Na família exigem muito, no emprego nem se fala. Na vida social, na escola, na declaração do imposto de renda. Eu não quero me envolver com uma fé que venha me impor ainda mais cargas. Eu digo para vocês que estão me ouvindo que esta pessoa tem razão. Uma fé que só impõe exigências, uma fé que cerceia a liberdade, que tira o gosto da gente se sentir feliz, que só enche a gente de medos diante de erros, falhas, faltas, pecados, que só ameaça com o diabo e o inferno, não é agradável. Nem um pouquinho. Uma fé dessas não é uma boa notícia que anuncia liberdade, que faz respirar o ar de alívio diante de tantas amarras e prisões contidas a enxurradas de lei que insistem apenas em mostrar: nós estamos errados. Estamos muito errados. Parece mesmo que aquele aluno tinha razão na sua redação. Fé cristã é tudo que é proibido, fé cristã é tudo que não devemos fazer. Mas, sabe, gente, também é verdade que sem normas, sem regras, sem leis, a convivência se torna impossível. É impossível a vida na família, como a vida em todo e qualquer outro setor, sem regras e normas. Essa sabedoria já se faz presente nas primeiras páginas da Bíblia e perpassa todas as outras páginas, pois é preocupação do próprio Deus que haja harmonia na convivência humana e também na convivência com a natureza da qual fazemos parte. Essa preocupação do próprio Deus aparece nestas maravilhosas palavras que se encontram na Bíblia. Certamente, este grande povo é gente sábia, inteligente, disse alguém ao se referir ao povo de Israel, vendo a sua maneira de viver. E esta preocupação do próprio Deus não visa somente aos que ouvem a vontade dele naquele momento. Deus quer que sua vontade não se aparte dos corações das pessoas que compõem o seu povo amado. E nem sequer um dia Deus quer que as pessoas se apartem do seu amor e da sua vontade.
Deus quer que a sua vontade, o seu amor se perpetue na vida dos seus filhos e filhas, do seu povo. Obviamente, gente, o próprio Deus sabe que a obediência aos seus mandamentos não é moeda de troca para conquistar um lugar no céu. Deus sabe também que jamais algum ser humano conseguirá cumprir toda a vontade de Deus. E quando Jesus, em sua oração, nos ensina a pedir a Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a oração do Pai Nosso, que todos os cristãos conhecem, deixa muito claro que para que a vontade de Deus aconteça, precisamos da ajuda, do poder, do próprio Deus. Porque, veja bem, você que está me ouvindo, eu que estou aqui falando, todos nós somos por demais fracos e limitados para realizar a vontade de Deus por nossas próprias forças. Nesta linha, eu quero lembrar para vocês Martim Lutero. Ele, achando que conseguiria conquistar o céu através de boas obras, cumprir regras e mais regras e proibições, ele precisou aprender na Bíblia que a salvação, o céu, por assim dizer, é presente de Deus e não conquista nossa. É presente de Deus e não resultado dos nossos esforços, porque se for depender dos meus esforços para eu alcançar a salvação, eu estou lascado. E ao explicar o terceiro artigo do Credo Apostólico, diz de si próprio: creio que por minha própria inteligência ou capacidade não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem chegar a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, me santificou e me conservou na verdadeira fé. E com respeito a Lutero, é também bom lembrar o valor que ele deu aos 10 mandamentos, explicando com brevidade e simplicidade. É só procurar um catecismo menor que tem em casa. Embora ele próprio soubesse que jamais conseguiria cumpri-los em toda a sua totalidade e a cada minuto de sua vida. Por isso Lutero precisou, e nós, eu, você que está me ouvindo, precisamos do poder de Deus com seu Espírito Santo para podermos viver pessoalmente, e em família, e em sociedade, no trabalho, essa belíssima vida que Deus quer que vivenciemos a partir de suas orientações, a partir dos 10 mandamentos, a partir do seu amor e de sua vontade. Há uma pequena historinha, muito bonitinha. Havia um jardim cercado por um alto muro, dentro do qual as crianças brincavam. E brincavam nesse jardim sem medo, felizes, despreocupadas. Até que uma das crianças achava que o muro lhes tirava a liberdade de irem mais longe. Então derrubaram o muro, fizeram um buraco. Mas o muro estava construído à beira de um abismo. Agora as crianças não brincam mais. Se amontou no meio do jardim porque tem medo do abismo, pois não existe mais um muro que as proteja. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, os 10 mandamentos, as normas e regras, toda a vontade de Deus que encontramos nas Sagradas Escrituras, nada mais são do que um muro protetor. Certamente por isso tantas palavras que Deus dirige a seu povo iniciam com a ordem, ou será que é um desejo, um pedido de um pai para os filhos, com a ordem: escuta, ouve. E ouço Deus continuar dizendo: ouve minhas orientações, ouve meus ensinos,
ouve meus mandamentos. Ouve e procura viver em conformidade com minha santa vontade. Isso tudo é para teu bem. E se não conseguires viver conforme o meu santo desejo, não te desesperes. Bem maior que minhas leis é meu amor por ti. Lembras-te da história do filho pródigo que meu filho Jesus contou no Evangelho de Lucas? Lembras-te como aquele filho errou? Só que o pai não queria perdê-lo. O pai só queria salvá-lo e por isso recebe de volta em sua casa, na casa do pai. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a fé cristã nunca foi e nunca será uma lista de proibições, dizendo que não se pode fazer o que é proibido. Não. Nunca foi e nunca será. Proibido. Proibido é perder a vida que Deus nos deu. Proibido é estragar a vida e o mundo em que vivemos só porque não queremos ou não deixamos de ouvir as orientações do nosso bom Deus. Proibido é tirar a vida do próximo. Proibido é trazer a morte para o meio da nossa vida. Porque podemos estar bem certos, meus irmãos e minhas irmãs, quando ouvimos e concordamos em viver conforme as amorosas orientações do Pai Celeste. A vida para nós próprios, a vida para aqueles que convivem com a gente fica bem melhor. Ficam sim, ficam mesmo. E o próprio Jesus, Filho de Deus, que veio até nós para mostrar com toda a clareza o amor do Pai, diz em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. É bom. É bom que Deus insiste conosco também hoje. Deus insiste conosco, nos convidando sempre. Deus insiste através do seu convite que vem lá de longe do Antigo Testamento, dizendo, ouve. Ouve o que faz bem para ti e para o mundo. Ouve o que te protege e concede vida. Ouve o que te dá vida em abundância. Amém. Vamos aos nossos avisos para o dia de hoje. Nossos avisos para o dia de hoje. Hoje à tarde tem reunião da UASE aqui em Rio das Antas, às 14 horas. Às 19h30 tem ensaio do coral aqui de Rio das Antas. Se você gosta de cantar, se você gosta de canto coral, venha participar conosco. Não importa se tu é membro ou não da comunidade, venha participar conosco desse ensaio de coral e participar do grupo de coral. Amanhã, às 14 horas, tem o OASE em Fraiburgo. Às 17h30 tem ensino confirmatório em Fraiburgo. Às 19h30 tem estudo bíblico lá em Fraiburgo. Sexta-feira, às 9 da manhã tem ensino confirmatório aqui em Rio das Antas. E às 14 horas também tem ensino confirmatório aqui em Rio das Antas. Neste sábado, às 15 horas, temos culto lá na Pedra Lisa. E às 19h30, culto em Ipomeia. Domingo, é Dia das Mães. Às 9 horas tem culto em Fraiburgo com Santa Ceia. Eu lembro às senhoras da UASE que dia 14, dia de Ascensão, é o dia sinodal da UASE que vai acontecer lá em Joinville. Então, as mulheres que estão pensando em participar da excursão aí, se preparem, se inscrevam. Tá? Nós saímos dia 13 de tarde. Dia 24 deste mês, tem o dia paroquial da igreja, é dia de Pentecostes, tem o dia paroquial da igreja, que vai acontecer em Videira. Todas as famílias de todas as comunidades da paróquia são convidadas a participar desse encontro muito bonito que vai acontecer em Videira, com o lançamento da campanha Vai e Vem.
Também dia 30 e 31 tem a 17ª Assembleia Sinodal, que vai acontecer em Corupá. Então os delegados aí para a Assembleia se preparem, porque nós estaremos indo para a Assembleia Sinodal dia 30. Então, dia 30 e 31, Assembleia Sinodal em Corupá. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu tinha de avisos e o programa de hoje era isso mesmo. Eu me despeço de todos vocês e deixo as bênçãos de Deus para cada uma de vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê toda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.